Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rafael e eu sou professor de Física. Hoje vamos dar continuidade às aulas de trabalho e energia. Hoje falaremos do trabalho e a energia potencial gravitacional. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, já deixa seu like, compartilhe, se inscreva aqui no canal para mais conteúdos como esse. Então, hoje a gente vai analisar o trabalho da força gravitacional exercida sobre um objeto nas proximidades da Terra quando ele se move na vertical. A gente sabe que quando eu lanço o objeto para cima, ele vai diminuindo a sua velocidade até parar. E quando eu solto um objeto a uma altura da Terra, ele cai aumentando a sua velocidade. Nas proximidades da Terra, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, quando eu jogo um corpo para cima, a cada segundo que passa, a sua velocidade diminui em 10 metros por segundo. E quando eu solto um corpo nas proximidades da Terra, a sua velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Nos dois casos que eu falei, estamos desconsiderando qualquer outra interação que não seja a força gravitacional, certo? Então, para determinar o trabalho da força gravitacional sobre um corpo nas suas proximidades, a gente vai analisar dois casos: o lançamento vertical e a queda livre. O lançamento vertical é quando eu jogo um corpo para cima, né, com uma velocidade inicial, ele sobe e para. A queda livre é quando eu solto um corpo de uma determinada altura e ele cai em queda livre, certo? Então vamos lá. Então, primeiramente, vamos analisar o lançamento vertical. Eu vou jogar um corpo para cima, né? A orientação aqui do deslocamento do corpo está para cima. Ele tem uma velocidade inicial diferente de zero, né? Para ele poder subir, ele tem que ter uma velocidade. Ele vai atingir uma altura máxima com uma velocidade zero e para, né? A única força que está atuando sobre ele é a força peso. Então eu quero determinar o trabalho que essa força está fazendo no corpo. Para isso, vamos utilizar a definição de trabalho que vimos na aula anterior, que é trabalho igual força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Mas olha só, a força que está realizando o trabalho aqui é a força peso. É a única força que atua sobre ele aqui. Sabemos que a força peso é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade, certo? Então, onde tem força aqui, eu vou substituir por P, que é mg. A distância eu vou chamar de h, né? Porque é a altura. Como ele está na vertical aqui, é mais interessante a gente chamar isso de h, tá? Representando a altura. Então, h é a altura, né, em relação ao ponto de onde ele saiu, ok? Bom, agora vamos analisar aqui o θ. Ele está se deslocando para cima e a força está para baixo. Que no caso a força aqui é o peso, né? Um para cima e outro para baixo. Isso aqui é 180 graus. Ok? Então aqui, onde eu tenho θ, eu vou substituir por 180 graus. Então vamos lá. Igual a força que eu vou substituir pela força peso, que é mg. O d eu vou substituir por h e vai ficar cosseno de 180 graus. Sabemos que o cosseno de 180 graus é menos 1. Então tudo isso daqui é menos 1. Então o trabalho vai ficar simplesmente, como já vimos anteriormente, aqui é o módulo dos vetores. Então isso aqui é sempre positivo, tá? Na verdade isso aqui é um produto escalar, tá? Não vamos entrar nesses detalhes porque não vem ao caso nesse vídeo, mas aqui é o módulo dos dois vetores, sempre positivo. Então vai ficar menos mgh. Olha só, um trabalho negativo. Vimos na aula anterior que um trabalho negativo ocorre quando o corpo está perdendo energia, né? A força está tirando a energia do corpo. Chama de trabalho resistente, energia retirada do corpo. Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu jogo o corpo para cima, a Terra está fazendo um trabalho sobre o corpo resistente, retirando energia cinética dele, diminuindo a velocidade dele até ele parar. Agora vamos analisar o caso da queda livre. Bom, no caso da queda livre, agora o corpo está caindo. Então aqui, ó, o deslocamento dele, a setinha está indicando que ele está se deslocando para baixo, certo?
E a força-peso também é para baixo. Então, assim como fizemos o lançamento vertical, a força vai ser a força-peso, que é mg. Essa distância aqui eu vou chamar de altura h. Só que aqui eu tenho o deslocamento para baixo e a força para baixo também. Os dois vetores estão na mesma direção e sentido. Nesse caso, o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. Então, aqui vai ficar trabalho igual a força, que eu vou chamar de mg, né, que é a força-peso. A distância eu estou chamando de h, que é a altura em relação ao nível que ele vai cair, né? Ele vai cair e vai parar em algum lugar, vezes o cosseno de zero. Mas a gente sabe que o cosseno de zero é 1. Como aqui é 1, tudo isso aqui vai ficar simplesmente mgh, positivo. Conclusão. Quando o trabalho é positivo, trabalho motor. Então, quando o trabalho ficou positivo, trabalho motor, a energia é dada para o corpo, que está de acordo com o que a gente observa quando a gente solta um corpo nas proximidades da Terra. A única força que está atuando sobre ele é a força-peso. Estamos, como é queda livre, a gente está desconsiderando qualquer outra força que poderia estar atuando sobre ele, resistência do ar, qualquer coisa. Então, a Terra, nesse caso, está dando energia cinética para ele e ele está caindo, ok? Aumentando a velocidade dele, que é o que acontece quando a gente solta um corpo nas proximidades da Terra ou de outro planeta. No caso da Terra, ele vai cair aumentando a velocidade dele a uma taxa de 10 metros por segundo ao quadrado, que é esse G que eu tenho aqui, né? Estou deixando G, que eu posso usar isso para outra situação também. E no caso anterior, ele vai subir, né, considerando que ele esteja na Terra, diminuindo a velocidade dele. A cada segundo que passa, a velocidade dele diminui em 10 metros por segundo. Certo? Então, beleza. Então, conclusão. Quando o corpo está subindo, a Terra está tirando a energia cinética dele e ele vai diminuindo a velocidade dele. E quando ele está caindo, ele ganha a energia da Terra em forma de energia cinética que vai aumentando a velocidade dele. Tudo isso está de acordo com a definição de trabalho. Trabalho é o quê? Energia dada ou retirada de um corpo. Nesse caso aqui, o fluxo de energia ocorre entre a Terra e o corpo. Uma coisa importante é que esse trabalho ele independe da trajetória. Então, se eu pegasse esse trabalho que eu acabei de calcular ali e fizesse uma trajetória diferente, saindo do mesmo ponto inicial e indo para o mesmo ponto final, o trabalho teria o mesmo valor. Vamos analisar por quê. Vamos lá. Primeiro ponto. A gente sabe que uma força perpendicular à trajetória não realiza trabalho. Vimos isso na aula anterior, certo? Então, quando o corpo cai, o trabalho da força-peso, a gente chegou à conclusão que é mgh, positivo, energia dada para o corpo. Se eu pegar uma trajetória diferente, olha como é que fica. Vamos pegar essa trajetória, uma trajetória qualquer. Poderia ser qualquer trajetória, tá? Essa aqui é só um exemplo. O corpo ele vai aqui, ó, primeiro tem essa trajetória aqui, depois ele vem na vertical, depois ele vem por aqui e depois ele vem na vertical de novo. Se eu pegar essa primeira trajetória aqui e decompor ela em termos de uma trajetória vertical e uma trajetória horizontal, levando em consideração que a força-peso está sempre na vertical, olha só, nessa primeira etapa, vou chamar aqui de etapa 1, que é a trajetória daqui para cá, essa primeira etapa aqui, ó, é uma trajetória vertical, vai ser justamente igual a gente fez lá em queda livre, certo? Daqui para cá, a força-peso é perpendicular à trajetória, então aqui, nessa parte aqui, ó, o trabalho é nulo. Se o trabalho aqui é nulo, só vai contar essa primeira parte aqui. Aqui é a mesma coisa. Aqui já é vertical mesmo, a gente já calculou. Então repara que daqui para cá só conta as duas primeiras etapas que estão na vertical. As duas primeiras trajetórias que estão na vertical. Se eu pegar essa terceira etapa e decompor em duas etapas, na vertical e na horizontal, a mesma coisa. A força-peso aqui vai fazer aquilo que a gente já calculou, e nessa etapa aqui, na horizontal, como o peso está na vertical, não realiza trabalho, tá? Então só vai contar novamente essa etapa que está na vertical. Então, independente da trajetória, poderia ser uma trajetória qualquer aqui, o trabalho da força-peso para o corpo ir do ponto inicial até o final independe da trajetória, só depende da distância entre o ponto final e o ponto inicial, da altura. Tá?
e não. Isso facilita muito a resolução de vários problemas que a gente vai fazer lá na frente, tá? Essa independência da trajetória, certo? Que a gente pode simplesmente escolher uma trajetória na vertical sempre e calcular isso daí, que vai dar sempre o mesmo resultado. Depois a gente vai entrar com mais detalhes sobre essa independência da trajetória e quando a gente for falar de conservação de energia mecânica. Então, isso significa que o trabalho da força-peso é independente da trajetória. Ele só depende da posição inicial e final, né? A altura entre essas duas posições, a distância entre essas duas posições. Bom, então vamos lá, vamos dar mais uma olhada nessa parte da queda livre. Quando eu tenho um corpo em repouso, aqui, ó, velocidade igual a zero, se eu soltar esse corpo, ele vai cair adquirindo energia cinética. Se ele está parado e ele, quando eu solto ele, ele entra em movimento, significa que ele tem um potencial para vir a entrar em movimento, para vir a ganhar energia cinética. Então, essa energia que ele possui é a chamada energia potencial gravitacional. É uma energia que ele tem um potencial a vir a adquirir energia cinética. Mas vamos dar uma olhada, que energia é essa, né? Então, quando eu solto esse corpo, ele está parado, ele vai vir a adquirir no solo aqui, ó, ele vai vir a adquirir uma velocidade v. Que energia é essa? É o trabalho que a força gravitacional deu para ele, que é mgh. Trabalho positivo, certo? Então, esse corpo estando em repouso, ele vem a entrar em movimento, conforme ele vai caindo, ele vai ganhando energia cinética, né? E a força gravitacional realiza trabalho sobre ele. É um trabalho positivo porque o corpo está recebendo energia cinética. Então, a energia potencial gravitacional num dado ponto é igual ao trabalho realizado pela força-peso para trazer ele lá de cima em uma velocidade zero até o solo com uma velocidade diferente de zero. Então, a energia potencial gravitacional é dada por mgh. Repara que quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional, né? Mais energia ele pode receber para chegar até o solo, ou seja, maior o trabalho que a força gravitacional vai realizar sobre o corpo até ele atingir o solo. Uma coisa importante é o ponto de referência. Nesse exemplo que eu acabei de falar, o ponto de referência eu coloquei como zero o solo. Eu poderia colocar como zero a altura da mesa, não importa. Né, eu jogar um corpo, vou soltar ele para cair na mesa. Então eu vou ficar usando isso como referência. E, geralmente a gente adota o zero como solo, mas isso não é uma regra, vai depender da natureza do problema. Sempre nesse ponto de referência, a altura é zero. E quando a altura é zero, a energia potencial também é zero. Foi o que a gente acabou de fazer ali, colocando o solo como referência, H igual a zero. Bom, vamos dar uma olhada na unidade de medida então, né? Massa, quilogramas, gravidade, metros por segundo ao quadrado, altura em metros. Então, vezes metros por segundo ao quadrado é newtons. E a gente já viu anteriormente que newtons por metros é joule. É a mais adequada para a gente utilizar usando a natureza das grandezas físicas que a gente está trabalhando. Exemplo 1. Um corpo de massa 20 kg está em repouso a uma altura de 50 metros em relação ao solo. Quando solto, ele cai até o solo. Determine o trabalho da força gravitacional realizada sobre o corpo do ponto mais alto até o solo. Muito simples, né? Vimos ali atrás que o trabalho na queda livre é igual a mgh. A massa está aqui, ó, 20 kg, a altura 50 metros e g, a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, trabalho igual, só substituir massa 20, gravidade 10, altura 50. Multiplicando todo mundo aqui, o trabalho vai ser igual a 10.000 joules. Questão bem simples, só de aplicação direta da relação de trabalho da força-peso, ok? Nesse caso aqui, o trabalho positivo, né? O corpo recebeu energia cinética, né? A energia cinética passou da Terra para o corpo. Então, trabalho positivo, o corpo ganhou energia cinética. Segunda questão. Um corpo de massa 10 kg parte do repouso, inicialmente a uma altura de 5 metros em queda livre, e atinge o solo com uma velocidade de 10 metros por segundo. Determine a energia cinética e potencial gravitacional do corpo nas duas situações, inicialmente em repouso
e ao atingir o solo. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui a gente já vai usar aquela conversão de energia que a gente viu ali atrás. Né? O corpo lá em cima ele tem uma energia potencial gravitacional que a gente viu, e conforme ele vai caindo, essa energia vai se transformando em energia cinética, certo? Então vamos lá. A situação inicial está aqui, quando ele está a uma altura de 5 metros e possui uma velocidade zero. Então ele vai, quando eu soltar, ele cai. Se a velocidade inicial dele é zero, nessa situação aqui, a energia cinética dele é zero também. Lembrando, sempre que o corpo não tem velocidade, a sua energia cinética é zero. Agora, ele está a uma altura do solo. Se ele está a uma altura do solo de 5 metros, ele tem energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional vai ser igual a mgh. Pelos dados do problema, a massa dele é 10 kg. Então, a energia potencial gravitacional vai ser igual a 10 vezes, ele está pedindo para considerar a aceleração da gravidade 10 também, e a altura é 5. Então, a energia potencial gravitacional é igual a 500 joules, certo? Energia cinética zero, energia potencial gravitacional 500 joules. Agora, vamos aqui na situação final, quando ele atinge o solo com uma velocidade de 10 metros por segundo. Se ele está no solo, a gente viu ali atrás que na referência, o solo aqui como referência, a altura é igual a zero. Então, nesse caso, a energia potencial gravitacional dele que vai ser zero. Por quê? Porque ele está no solo, a altura é zero. Quando eu substituo na expressão da energia potencial gravitacional aqui, ó, H, quando eu coloco zero aqui, tudo zero. Né? E a energia cinética dele? Bom, a energia cinética a gente calcula como mv ao quadrado dividido por 2. Então, a energia cinética, a massa dele é 10. A velocidade que ele atinge o solo aqui, ó, é 10 também. Então, vai ficar 10 ao quadrado dividido por 2. 10 eu posso aqui dividir por 2, vai ficar 10 dividido por 2, sobra 5. Então, vai ficar 5, que multiplica 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 5 vezes 100, 500 joules. Então, de acordo com tudo que a gente viu, lá em cima, ele não tem, ele está parado. Energia cinética, zero. Mas ele tem energia potencial gravitacional, porque ele tem altura. Né? Conforme ele vai caindo, essa energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética. Quando ele chega lá embaixo, a energia potencial gravitacional dele é zero. E esses mesmos 500 joules que ele tinha, né, inicialmente, encontramos que virou a energia cinética dele. Isso sempre vale? Não. Nesse caso aqui, consideramos que não há resistência do ar. Não há nenhuma força que a gente chama de dissipativa. Isso é um assunto que a gente vai estudar mais para frente, quando formos estudar conservação de energia. Não é o caso aqui, mas esse exemplo que eu dei é só para a gente ilustrar a conversão que existe de um tipo de energia para o outro conforme o corpo vai caindo ou conforme ele vai subindo. Se ele estivesse subindo, ele teria energia cinética embaixo e lá em cima ele iria parar. Ele ia converter a energia cinética dele em energia potencial gravitacional. Mas na sua integralidade, igual aconteceu aqui, 500 e 500, isso só acontece quando eu não tenho nenhuma outra força para dissipar essa energia, que é um assunto que a gente vai estudar mais para frente. Então é isso, espero que tenham gostado, curtam, compartilhem e até a próxima. Forte abraço.